precisa para ter paz não é que o problema desapareça, mas que seus olhos se abram para ver como Deus já está agindo. Quando oramos pela manhã, pedindo sensibilidade espiritual, discernimento e percepção, começamos a enxergar as coisas com outra lente. Uma conversa que parecia comum pode carregar uma direção de Deus. Uma situação que antes parecia só um incômodo pode ser um sinal de alerta. Um sentimento pode ser uma intuição divina. Deus fala de muitas formas, mas só ouve quem está com os ouvidos espirituais atentos. Só vê quem anda com os olhos espirituais abertos. Um jovem contou que durante anos achava que Deus não falava com ele, até que num dia de desespero fez essa oração: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me ajuda a entender o que o Senhor está tentando me mostrar. A partir desse momento ele começou a perceber coisas que antes ignorava, sonhos que se cumpriam, textos bíblicos que se conectavam com sua realidade, alertas em forma de pessoas. Ele percebeu que Deus sempre falou, mas ele é que não via. E desde então, essa passou a ser sua primeira oração do dia. E o dia então passou a ter mais propósito, mais direção, mais sensibilidade. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário, porque o que vem a seguir pode ser a peça-chave que faltava na sua rotina espiritual. Vamos continuar. Existem noites em que o corpo dorme, mas o espírito entra em combate. Você acorda inquieto, com o coração acelerado, como se tivesse enfrentado algo invisível. E muitas vezes enfrentou mesmo, porque nem todo sonho é só fruto da mente. Alguns sonhos são mensagens, outros são alertas divinos, mas também existem aqueles que são setas do inimigo, armadilhas lançadas enquanto dormimos, para perturbar, confundir, amedrontar ou contaminar o dia que ainda nem começou. Em Jó 33:15-18 está escrito: Deus fala por sonhos em visões de noite quando o sono profundo cai sobre os homens. Então ele abre os ouvidos dos homens e os sela com instruções para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Deus usa sonhos para comunicar coisas que muitas vezes não perceberíamos acordados. Mas o inimigo também conhece esse canal e tenta usar isso para lançar impressões malignas, presságios falsos ou até mesmo prisões emocionais. Acordar de um sonho perturbador e simplesmente ignorá-lo pode ser um erro espiritual, porque se aquilo foi uma seta, ela precisa ser quebrada. Se foi uma opressão, precisa ser anulada. Se foi uma mentira, precisa ser confrontada com a verdade. Antes de sair de casa, é essencial discernir: esse sonho veio de Deus, da minha mente ou do inimigo. E se houver dúvida, o melhor caminho é a oração de cancelamento. É declarar: Senhor, se este sonho não veio de ti, eu rejeito. Agora cancelo toda seta, repreendo todo espírito que tentou se infiltrar, e declaro que a paz do Senhor governa minha mente e meu dia. Essa prática simples, feita com fé, muda o ambiente espiritual, porque você não está apenas orando, está se posicionando com autoridade. Uma mulher compartilhou que durante meses acordava frequentemente com sonhos ruins. Sonhava com tragédias, perdas, perseguições. Esses sonhos a deixavam em pânico, e o dia dela já começava dominado pelo medo, até que em uma reunião de oração aprendeu que deveria confrontar esses sonhos. No dia seguinte teve mais um pesadelo, mas ao acordar colocou as mãos sobre a cabeça e orou: Eu cancelo esse sonho em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra no meu espírito. Eu declaro que meu dia será em paz e não em tormento. Ela relatou que a partir daquele momento,
Os sonhos cessaram, e mais do que isso, sua mente foi fortalecida. Ela não estava mais à mercê do que sentia ao acordar. Estava posicionada espiritualmente. Existem batalhas que são lançadas enquanto você dorme, mas você pode vencê-las ao despertar. Deus te dá autoridade para se levantar e declarar liberdade, paz e clareza sobre o novo dia. E é exatamente isso que veremos a seguir. Existe uma forma de consagrar cada detalhe do seu corpo antes de sair de casa, e isso pode ativar uma nova dimensão de proteção sobre você. Vamos continuar. O seu corpo pode ser apenas físico aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ele é um instrumento, um canal pelo qual bênçãos podem ser liberadas, ou tropeços podem acontecer. Por isso, ao começar o dia, uma das atitudes mais poderosas que você pode ter é consagrar as partes do seu corpo ao Senhor, não apenas orar de forma genérica, mas dedicar com intenção suas mãos, seus pés e suas palavras. Em Romanos 6:13 a Bíblia diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E em Salmos 19:14, Davi declara: sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Não são apenas expressões bonitas, são princípios espirituais que definem como o seu dia será conduzido. Ao levantar, você pode orar de forma prática: Senhor, consagro minhas mãos a ti, que hoje elas sirvam, ajudem, toquem com carinho, construam o que é justo e afastem-se do mal. As mãos abençoam, trabalham, levantam outras pessoas, mas se não forem consagradas, podem também ferir, controlar, reter o que deveria ser entregue. O mesmo vale para os pés. Senhor, guia meus passos, que eu não entre em lugares que o teu Espírito não aprova, e que eu seja conduzido somente por caminhos de paz. Os pés te levam até ambientes, conexões e decisões. Um passo mal dado pode gerar consequências para anos. Já um passo em obediência pode mudar destinos. E os lábios, então? As palavras têm poder criativo. Por isso diga: que as palavras da minha boca hoje sejam fonte de vida. Que eu não murmure, não critique sem propósito, não destrua com o que falo, mas que eu edifique, console e direcione conforme o teu espírito. Uma jovem contou que sempre começava o dia com oração, mas vivia se arrependendo de coisas que dizia no calor de uma conversa ou de reações impulsivas. Até que um dia aprendeu a orar de forma específica, colocava as mãos sobre seus lábios antes de sair e dizia: Senhor, hoje fala através de mim. Em pouco tempo notou que até as conversas mais difíceis passaram a ter mais sabedoria, não porque ela se tornou perfeita, mas porque passou a se alinhar com o céu logo cedo. O ato profético de consagrar seus membros realinha a sua conduta com a vontade de Deus. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida, e Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu, e viva essa verdade todos os dias. Agora vamos continuar, porque há ainda mais atitudes espirituais reveladas por Jesus que você precisa ativar pela manhã para viver como alguém realmente protegido e direcionado por Deus. Há pessoas que acordam todos os dias, com o corpo no presente, mas com a alma presa no passado. O dia ainda nem começou, e a mente já está revivendo mágoas, lembrando de erros antigos, repassando conversas mal resolvidas, ou sentindo a ausência de quem se foi. São lembranças que não apenas ocupam o espaço na memória, mas drenam a força do espírito. E muitas vezes, isso acontece de forma tão silenciosa que a pessoa nem percebe que está vivendo presa a laços invisíveis. Em Isaías 43:18-19, Deus nos dá um comando libertador: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Esse texto não está falando de esquecer tudo,
mas de romper vínculos que nos impedem de viver o novo, porque Deus está pronto para agir, mas não pode colocar vinho novo em odres velhos, se o coração ainda insiste em habitar um tempo que já passou. Ao acordar, é essencial declarar: Senhor, eu renuncio tudo que me amarra ao passado. Eu corto em nome de Jesus todo laço emocional, espiritual e mental que me impede de avançar. Muitas pessoas estão paralisadas porque carregam dentro de si pessoas que já foram embora, dores que já foram curadas por Deus, pecados que já foram perdoados, mas que ainda vivem na lembrança como se estivessem acontecendo de novo. São relacionamentos tóxicos que deixaram marcas, culpas, que se transformaram em prisão, decisões mal feitas, que ainda ecoam com vozes de acusação. Mas há poder na palavra liberada com fé. Quando você declara libertação logo pela manhã, quando você se posiciona espiritualmente e corta esses vínculos, sua alma respira, seu dia começa leve e sua mente se abre para perceber o novo que Deus está tentando entregar há tanto tempo. Um homem me contou que mesmo depois de convertido sentia uma tristeza profunda ao amanhecer. Era como se estivesse sempre carregando algo invisível. Após um aconselhamento, entendeu que havia vínculos espirituais ainda ativos com pessoas do passado. Decidiu orar todos os dias dizendo: Senhor, eu não pertenço mais a essa dor, eu não sou definido pelos meus erros, e minha alma não está mais ligada àquilo que o Senhor já tirou da minha vida. Ele disse que depois de algumas semanas, sua rotina mudou completamente. O peso desapareceu, a clareza voltou, e ele sentiu paz ao começar o dia, uma paz que ele não conhecia havia anos. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Continue assistindo, porque no próximo ponto, vamos falar sobre um princípio espiritual que vai te ajudar a parar de reagir por impulso e começar a viver com sabedoria diante de situações e pessoas que tentam tirar sua paz. Vamos seguir. Quantas vezes o dia já começou errado por causa de uma palavra dita na hora errada, um tom de voz mais alto, uma resposta atravessada, uma mensagem enviada com a emoção ainda borbulhando no peito, e tudo o que poderia ter sido resolvido com paz se transforma em conflito. A verdade é que muitas decisões equivocadas e palavras destrutivas nascem nos primeiros minutos do dia. É quando o espírito ainda está em transição entre o silêncio da madrugada e o ruído do mundo. E se não houver um tempo para acalmar o coração antes de falar com alguém, seja com um cônjuge, filho-chefe, ou até mesmo em uma mensagem de celular, o que sai da boca pode ferir, dividir, marcar. Provérbios 29:11 nos alerta: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. E Eclesiastes 7:9 reforça: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Ou seja, quem não domina seu espírito pela manhã, abre espaço para o inimigo agir pelas palavras. Existe um valor espiritual imenso no simples hábito de respirar fundo e orar antes do primeiro contato do dia. É algo que talvez leve só 30 segundos, mas que tem o poder de mudar completamente a sua atitude e a atmosfera ao redor. Dizer: Senhor, antes de falar com alguém, fala comigo, me dá mansidão, sabedoria e domínio próprio. É uma oração de humildade e maturidade. A mansidão matinal é uma semente. Ela não apenas protege você, mas prepara o ambiente para que a paz de Deus se manifeste através de você. E isso se aplica também ao mundo digital. Antes de responder aquela mensagem, antes de escrever no grupo da família, antes de abrir o e-mail do trabalho, ore, porque muitas guerras são iniciadas com palavras que não deveriam ter sido ditas. Uma mulher me contou que sempre acordava já em alerta, especialmente quando tinha que lidar com situações difíceis. Um dia, após uma conversa tensa logo cedo com o marido, ela percebeu que havia reagido com dureza. Foi orar e sentiu Deus ministrar ao seu coração. Você não precisa falar de imediato, você precisa ouvir primeiro. A partir de então,
Ela criou um hábito antes de falar com qualquer pessoa. Ela ora mesmo que seja uma frase breve. Resultado: os conflitos diminuíram. Ela passou a perceber que muitas reações que antes pareciam inevitáveis, agora podiam ser evitadas com silêncio, oração e paz. E o mais impressionante é que isso também influenciou os outros. A calma dela se tornou um termômetro de paz no ambiente. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé, porque o próximo princípio vai te mostrar como transformar o propósito de Deus para o seu dia em uma declaração real alinhada com o céu. Vamos continuar. Nada dá mais sentido ao dia do que saber que você não está apenas vivendo, mas cumprindo um propósito. A maioria das pessoas acorda e já se lança em tarefas, compromissos e afazeres muitas vezes, sem se perguntar qual é o plano de Deus para hoje. E quando não se tem essa consciência, até as vitórias podem parecer vazias. Mas quando você desperta e declara: Senhor, hoje eu quero andar nos teus caminhos, cumprir a tua vontade e não desviar do teu propósito, você não apenas começa o dia com direção, mas atrai o céu para cooperar com a sua jornada. Em Efésios 2:10 está escrito: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E em Salmos 138:8, o salmista declara: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Isso mostra que existe um plano específico de Deus para cada dia, e é nossa responsabilidade reconhecê-lo e nos alinhar com ele. Alinhar-se com o propósito não é saber tudo o que vai acontecer, mas confiar que cada passo está debaixo de um plano maior. É acordar e dizer: Senhor, eu não quero apenas existir hoje, quero viver com significado. Guia as pessoas certas, as palavras certas, as decisões certas. Essa você passa a perceber pequenos sinais, encontros que pareciam casuais, mas que carregam propósito e decisões que, quando guiadas pelo Espírito, destravam portas que antes estavam trancadas. O dia deixa de ser apenas corrido, ele se torna intencional. Um jovem compartilhou que por muito tempo sentia que sua vida era repetitiva. Todos os dias pareciam iguais, até que numa devocional ouviu que cada manhã trazia uma missão diferente de Deus. Ele começou a orar assim que acordava: Senhor, revela o que o Senhor quer que eu viva hoje. Não me deixe desperdiçar este dia. Em pouco tempo começou a perceber mudanças sutis, mas poderosas. Foi usado para consolar pessoas no caminho do trabalho, recebeu direções em sonhos, evitou decisões impulsivas, porque entendeu que estava em missão. O dia não começou a ter menos desafios, mas passou a ter mais propósito. Viver com propósito é entender que nada é por acaso, que uma conversa pode mudar uma vida, que um silêncio pode ser resposta, que um atraso pode ser livramento. Quando você declara o propósito de Deus sobre o seu dia, você caminha com discernimento e firmeza. E o mais importante, você não perde tempo tentando forçar o que não está no plano divino. Você simplesmente anda no que já foi preparado. E é com essa consciência que seguimos para o próximo princípio, porque quando você entende seu propósito diário, precisa aprender a proteger esse propósito das vozes internas que tentam te paralisar. O que vem a seguir vai te mostrar como silenciar essas vozes e manter sua fé firme na direção certa. Vamos continuar. Às vezes a primeira voz que ouvimos ao acordar não vem de Deus e nem das pessoas ao nosso redor, vem de dentro. É aquela voz interna que diz: você não vai conseguir tudo, vai dar errado de novo, você não é bom o suficiente. Essas frases, sussurradas de maneira quase imperceptível, têm o poder de minar a fé, roubar a coragem e paralisar o propósito. E o mais perigoso é quando elas se tornam tão frequentes que a pessoa passa a achar que são suas, mas não são. São sofismas, mentiras espirituais que o inimigo planta na mente
para sabotar aquilo que Deus já estabeleceu no Espírito. Em Romanos 8:1, a Bíblia declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em 2 Coríntios 10:5, aprendemos que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade para silenciar essas vozes, mas precisa fazer isso logo cedo, antes que elas ditem o tom do seu dia. Começar o dia identificando e confrontando essas mentiras com a verdade da palavra é um ato espiritual de libertação. Quando a mente tenta dizer: você é fraco, declare: o Senhor é a minha força. Quando a acusação vier com: você vai falhar de novo, responda: aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Não espere que as vozes desapareçam por si mesmas, enfrente-as com a espada do Espírito. A sabotagem é como um veneno sutil que se instala na mente e contamina as ações, mas a verdade liberta. E declarar essa verdade logo ao despertar é como abrir as janelas da alma e deixar a luz de Deus invadir tudo. Um homem me disse que por anos vivia sentindo que não era digno de nada bom. Acordava com pensamentos de derrota, e mesmo quando orava se sentia pequeno diante de Deus, até que em uma leitura devocional, entendeu que estava concordando com a acusação do inimigo, sem perceber. Ele decidiu mudar. Criou o hábito de toda manhã declarar em voz alta: eu sou filho de Deus, nenhuma condenação há sobre mim. Hoje é um dia de vitória. Ele contou que com o tempo essa verdade foi substituindo a antiga voz de culpa. As ações mudaram a forma como se via também. E o mais importante, ele passou a viver o que antes apenas desejava. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. O que vem a seguir vai te ensinar a ativar algo essencial para discernir os encontros, conexões e caminhos do seu dia com clareza e cobertura espiritual. Vamos continuar. Existem encontros que mudam destinos e outros que desviam caminhos. Às vezes, uma simples conversa pode ser um canal de Deus para te levantar, abrir uma porta, trazer cura ou resposta. Mas outras vezes, um rosto sorridente pode esconder intenções erradas. Uma proposta pode ser uma armadilha disfarçada, e uma reunião pode carregar um peso que você só sente depois que já está envolvido demais. É por isso que orar por interferência divina nos encontros do dia não é exagero, é sabedoria espiritual. Em Provérbios 16:9 a palavra diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E em Salmos 37:23 está escrito: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Isso mostra que mesmo com todos os nossos planejamentos, é o Senhor quem deve direcionar cada conexão. Logo pela manhã, é essencial dizer: Senhor, alinha os encontros do meu dia, que eu me conecte apenas com aquilo que vem do teu coração, fecha portas que não são tuas, e prepara os ambientes onde o Senhor quer me usar ou me abençoar. Essa oração simples ativa o discernimento espiritual. Você começa a perceber que nem todo convite é para aceitar, nem toda aproximação é para alimentar. Algumas pessoas chegam até você carregadas de distração, manipulação ou intenção errada, e se você não tiver cobertura e sensibilidade, pode acabar entrando em alianças emocionais, profissionais ou espirituais que não foram autorizadas pelo céu. Mas quando Deus interfere, Ele impede que o que parecia certo se concretize, e às vezes, até usa obstáculos como proteção. Uma mulher contou que estava prestes a fechar um negócio importante com uma pessoa que parecia correta, educada, cristã. Mas na manhã da assinatura do contrato, orou pedindo a direção de Deus sobre aquela conexão. Ao longo do dia, pequenos sinais começaram a aparecer, um comportamento estranho, uma resposta evasiva e, por fim, uma revelação que confirmou que aquele negócio era uma armadilha. Ela disse que se não tivesse feito aquela oração, teria entrado em algo que destruiria suas finanças e sua paz.
Deus interveio. Ele ainda interfere quando é convidado a participar, e isso vale para tudo. Uma mensagem inesperada, um reencontro com alguém do passado, uma nova parceria, até um simples bom dia, pode carregar algo que vem de Deus, ou que veio para distrair. Orar pedindo interferência divina é como colocar o seu dia em um filtro espiritual. Só passa o que está alinhado, só fica o que está abençoado, só permanece o que edifica. Agora imagine se, além de pedir direção para os seus encontros, você também cobrisse sua saúde física com a mesma autoridade espiritual. O que vem a seguir vai te mostrar como fazer isso e blindar seu corpo contra o cansaço, as enfermidades e os desgastes invisíveis que tentam te enfraquecer logo cedo. Vamos continuar. Há dias em que você acorda já se sentindo cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O corpo dói, sem motivo aparente, a mente parece lenta, o espírito parece sem força, e embora parte disso possa até ser explicado fisicamente, há algo mais profundo por trás desse padrão de desgaste, uma batalha espiritual silenciosa que tenta enfraquecer o corpo para neutralizar o espírito. O inimigo sabe que quando o corpo está esgotado, a fé enfraquece, a oração diminui e o ânimo desaparece. É por isso que consagrar o corpo logo pela manhã não é apenas um cuidado pessoal, é um ato de guerra espiritual. Em Isaías 40, 29 e 31, está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E em Salmo 103, Davi diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Essas palavras nos mostram que Deus tem interesse direto na nossa saúde física e que a fé ativa esse cuidado. Consagrar o corpo é se levantar, colocar as mãos sobre si mesmo e declarar: Senhor, meu corpo é teu templo. Nenhuma enfermidade terá domínio sobre mim, nenhum cansaço inexplicável, nenhuma fadiga espiritual vai me impedir de cumprir o teu propósito hoje. Essa oração feita com fé ativa uma cobertura divina que renova, fortalece e protege. Não se trata apenas de pedir cura, mas de declarar identidade. Você não é escravo da dor. Você não é propriedade da fraqueza. Você é templo do Espírito Santo. E isso precisa ser lembrado todos os dias, porque o corpo carrega o espírito e o espírito carrega a missão. Um homem relatou que por meses acordava com dores inexplicáveis. Todos os exames estavam normais, mas o desânimo e o cansaço eram constantes. Até que num momento de oração, entendeu que aquilo não era apenas físico, era espiritual. Começou a orar todas as manhãs: Senhor, renova minhas forças. Eu consagro meu corpo a ti. Onde houver peso, que entre leveza. Onde houver opressão, que entre teu espírito. Com o tempo a disposição voltou. Ele não apenas sentia menos dor, mas passou a encarar o dia com energia e clareza. O corpo dele não foi apenas restaurado, foi consagrado. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: Eu confio no agir de Deus, e profetize essa verdade sobre sua vida, porque o que vem a seguir vai te ensinar como fazer algo ainda mais profundo, preparar sua percepção espiritual para ver além do natural. Vamos continuar. Nem sempre o problema está dentro de você. Às vezes o peso que você sente ao acordar está no ambiente. É como se, mesmo sem dizer nada, a casa estivesse carregada. Silêncios pesados, olhares tensos, lembranças ruins pairando no ar, discussões recentes que deixaram rastros. E tudo isso cria uma atmosfera espiritual que pode contaminar o seu dia antes mesmo de ele começar. O lar deveria ser um refúgio, mas quando não é consagrado, pode se tornar um campo de batalha invisível. E é por isso que muitos saem de casa já derrotados espiritualmente, porque o ambiente ao redor já está tomado pela inquietação. Em 2 Coríntios 10, 4, 5.
Paulo nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E em Salmos 34:7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, existe proteção espiritual real, mas ela precisa ser ativada pela fé e pela palavra. Ao perceber um clima carregado, é preciso agir, não com discussões, não com confrontos desnecessários, mas com autoridade espiritual. Pela manhã, ainda antes de sair do quarto, você pode declarar: Senhor, eu consagro este ambiente, toda palavra contrária, toda inquietação, todo espírito de briga, de mau humor, de opressão. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que a tua paz reine nesta casa. É importante entender que não se trata apenas de sentir, mas de exercer o governo espiritual do ambiente. Você tem autoridade para transformar o clima da sua casa. O louvor tem esse poder, a oração tem esse poder, e a palavra de Deus, quando declarada em voz firme e cheia de fé, muda a atmosfera. Não espere o clima melhorar, declare a mudança. Um homem me contou que por muito tempo sua casa era marcada por tensão. Todos acordavam já irritados, pequenas coisas se tornavam grandes brigas. Até que um dia, ele decidiu agir diferente. Ao acordar, ia para a sala, colocava um louvor suave e declarava: esta casa pertence ao Senhor, que todo espírito contrário se retire. Ele não fez isso uma vez, fez todos os dias. E aos poucos o ambiente foi mudando. As brigas diminuíram o peso espiritual. Cedeu espaço à leveza da paz. Não foi mágica, foi autoridade sendo exercida em nome de Jesus. O que você permite permanecer no seu ambiente matinal vai influenciar diretamente o espírito com que você enfrentará o resto do dia. Por isso, rejeite o que contamina e plante o que edifica, porque o que vamos ver a seguir é ainda mais profundo. Existe uma palavra específica que, quando liberada logo ao acordar, pode alinhar todo o seu dia com a vontade de Deus. Vamos continuar. Uma palavra de Deus no momento certo pode mudar o rumo de todo um dia. Às vezes o que falta não é mais força, mais dinheiro ou mais tempo. O que falta é uma direção clara do céu. É por isso que, ao acordar, pedir ao Senhor uma palavra rema pode se tornar uma das práticas mais poderosas da sua caminhada com Ele. Palavra rema não é simplesmente ler qualquer versículo. É receber uma palavra viva específica que fala diretamente com a sua realidade naquele exato momento. É como se o céu dissesse: hoje é com isso que você vai caminhar. Em Mateus 4:4, Jesus declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E em Salmos 119:105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas palavras nos mostram que há um tipo de alimento que sustenta o espírito, e que essa luz é o que evita que a gente tropece no escuro das decisões. Buscar uma palavra rema logo pela manhã é uma forma de dizer: Senhor, eu quero te ouvir antes de ouvir qualquer outra coisa. É abrir a Bíblia com reverência, sensibilidade e expectativa, pedindo ao Espírito Santo que destaque uma verdade, um versículo, uma frase que vá guiar seus pensamentos e reações ao longo do dia. Às vezes, essa palavra vem em forma de consolo, outras vezes, como correção. Há dias em que ela vem como promessa e outros em que ela traz confronto, mas sempre será aquilo que você precisa ouvir, mesmo que não seja o que você esperava. Uma mulher compartilhou que certa manhã estava extremamente ansiosa com uma decisão importante. Já tinha orado, já tinha jejuado, mas ainda não se sentia em paz. Antes de sair de casa, ela orou: Senhor, me dá uma palavra rema hoje. Eu não quero andar na minha vontade. Ao abrir sua Bíblia, caiu em Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Aquilo caiu como uma resposta direta em seu coração. Durante o dia ela recebeu um conselho de alguém que normalmente ela não ouviria, mas porque estava sensível e atenta à palavra que havia recebido, entendeu que Deus estava usando aquela conversa. Ela tomou a decisão e hoje testemunha que foi uma das escolhas mais acertadas da sua vida. A palavra rema transforma o comum em sobrenatural. Ela não apenas orienta, mas protege. Ela evita desvios de rota e economiza energia espiritual, porque tira você do campo da dúvida e te coloca no trilho da obediência. Quando você anda com base em uma palavra revelada por Deus, os passos ficam mais firmes, as distrações perdem força, e até o que parece incerto passa a ter sentido. Agora imagine aliar essa prática a algo ainda mais profundo, reconhecer e romper vínculos antigos que podem estar segurando sua alma no passado. No próximo ponto, vamos falar sobre cortar laços espirituais invisíveis que drenam sua força antes mesmo do dia começar. Vamos continuar. Você pode ter tempo, energia, conhecimento e até boa intenção, mas se não tiver foco, tudo isso se perde. A distração é um dos maiores inimigos silenciosos da vida espiritual. E pior, ela não parece errada. Ao contrário, ela chega como algo normal, uma notificação no celular, uma conversa que te tira do propósito, uma preocupação que ocupa mais espaço do que deveria. Quando você percebe, já passou metade do dia resolvendo o que não era urgente, falando o que não precisava ser dito e pensando em coisas que não edificam. É por isso que muitos saem de casa aparentemente prontos, mas já começam a cair em armadilhas invisíveis. Em 1 Pedro 5:8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E em 1 Coríntios 14:33, a palavra afirma: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. O que isso nos mostra? Que o inimigo atua na distração e no caos, mas Deus opera na ordem e na clareza. É por isso que logo pela manhã, você precisa renunciar ao espírito de confusão e distração. Precisa declarar com autoridade: Senhor, eu rejeito tudo que tenta roubar minha atenção do que é eterno. Eu consagro minha mente à tua vontade, me dá foco, clareza e sensibilidade para discernir o que vem de ti. Quando você faz isso, está protegendo o seu propósito, está dizendo ao céu e ao inferno que seu dia não será guiado pelo acaso, mas pelo Espírito. A distração não é só perder tempo com bobagem, é se afastar ainda que por pouco do centro da vontade de Deus. E esse pequeno desvio, quando não é corrigido, vira confusão lá na frente. Um rapaz compartilhou que por muito tempo se considerava alguém desorganizado. Começava muitas coisas, mas não conseguia terminar, esquecia compromissos, se perdia em redes sociais, passava horas resolvendo problemas que não eram seus, até que, em oração, entendeu que isso não era apenas um traço da personalidade, era um bloqueio espiritual. Começou a orar todos os dias dizendo: Espírito Santo, silencia as vozes que não vêm de ti, me livra de distrações disfarçadas, me ensina a viver com propósito. Com o tempo percebeu que sua mente ficou mais limpa, suas prioridades ficaram mais claras e sua produtividade aumentou. Mas o mais importante, ele sentiu a presença de Deus com mais constância, porque não estava mais sendo roubado pelas distrações diárias. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você, uma chave espiritual que, quando usada logo pela manhã, abre portas certas e impede que as erradas sejam acessadas. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você estava buscando para viver dias mais leves, conectados e abençoados. Vamos seguir. Declarar vitória quando tudo já deu certo é fácil, mas o verdadeiro poder espiritual está em profetizar a vitória quando ainda não há sinal algum de que as coisas vão mudar. É acordar com contas por pagar, dores no corpo, notícias preocupantes ou desafios pela frente, e ainda assim dizer:
Hoje será um dia de vitória. Isso não é negação da realidade, é fé. E não qualquer fé, mas a fé que move os céus. Hebreus 11:1 nos ensina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E em 2 Coríntios 5:8 está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Quando você declara a vitória logo pela manhã mesmo sem ver resultado, você está alinhando sua linguagem ao reino de Deus, e o reino responde à fé, não ao desespero. Essa declaração pela manhã é mais do que uma frase positiva, é uma antecipação profética. É como semear palavras no terreno do Espírito, confiando que Deus vai regar cada uma delas com favor, graça e intervenção. Quando você diz: Senhor, eu ainda não vejo, mas eu creio. Eu ainda não tenho, mas já te agradeço. Hoje será um dia de milagres porque o Senhor está comigo. O mundo espiritual se movimenta e você começa a viver, não com base no que sente, mas com base no que sabe. E o que você sabe? Que Deus é fiel, que Ele cumpre promessas, que Ele não se atrasa, que Ele trabalha mesmo no silêncio. Uma mulher compartilhou que durante semanas acordava e chorava antes mesmo de levantar da cama. Estava enfrentando problemas familiares, financeiros e emocionais. Um dia ouviu uma mensagem dizendo: mesmo no meio da dor, declare vitória. Aquilo ficou ecoando dentro dela. Na manhã seguinte, ainda com tudo igual, ela respirou fundo e disse: hoje eu vou vencer. No primeiro dia nada mudou, no segundo também não. Mas no terceiro, algo começou a acontecer. Ela contou que mesmo sem explicação passou a ter mais força, clareza e ânimo. O problema ainda estava lá, mas ela já não era a mesma. Ela havia se posicionado, e quando a fé encontra posição, o milagre encontra caminho. Profetizar a vitória antes de vê-la é viver como alguém que já conhece o final da história. E quem conhece Deus sabe que Ele sempre termina bem. A linguagem da fé precisa vir antes da manifestação, porque é ela que abre espaço para que o sobrenatural entre. Quando você fala como alguém que crê, você vive como alguém que já venceu. Agora imagine o que acontece quando essa mesma fé se une a uma postura de excelência. O que vamos ver a seguir é uma chave que transforma não só o seu espírito, mas também a maneira como você realiza cada tarefa do seu dia, como um reflexo do reino em tudo o que faz. Vamos continuar. Há uma grande diferença entre fazer algo e fazer com excelência. O mundo está cheio de pessoas que executam tarefas, mas poucas que marcam ambientes por carregarem o espírito de excelência. E o que torna alguém excelente não é apenas a habilidade técnica, mas a presença de Deus em cada detalhe do que faz. Daniel, um jovem exilado em uma terra estrangeira, foi reconhecido entre reis e governantes, porque havia algo diferente sobre ele. Em Daniel 6:3, lemos: então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Esse espírito excelente não era algo aprendido na escola, era fruto de uma vida consagrada. Daniel se destacava porque fazia tudo com temor, foco e dedicação diante de Deus. Isso pode e deve ser o seu pedido antes de sair de casa. Orar pedindo sucesso é bom, mas pedir excelência é muito melhor. Sucesso pode ser passageiro, excelência é um reflexo do reino de Deus naquilo que você faz. Ao acordar e dizer: Senhor, que eu carregue hoje o teu espírito de excelência em tudo o que eu fizer, você está convidando o Espírito Santo para participar das pequenas tarefas do dia, no modo como você atende uma ligação, no cuidado com sua família, na maneira como organiza o ambiente e fala com as pessoas, ou encara seus desafios. Isso não tem a ver com perfeição, mas com integridade. Não é sobre status, é sobre essência. E Deus honra quem o representa com zelo mesmo nos detalhes. Um empresário cristão contou que por muito tempo orava por bênçãos e crescimento, mas se sentia preso, como se estivesse sempre recomeçando, até que num devocional entendeu que precisava mudar sua oração.
Parou de pedir mais e começou a pedir melhor. Ele disse: Senhor, me dá um espírito excelente, me ensina a refletir o teu caráter no que eu faço. Pouco tempo depois, sem buscar, começou a ser recomendado por clientes, elogiado por sua postura e chamado para projetos maiores. Ele entendeu que o favor de Deus não segue apenas quem trabalha muito, mas quem trabalha com excelência. Porque quando você serve com excelência, o seu trabalho se transforma em adoração. E esse princípio serve para todas as áreas da vida, seja num escritório, num balcão, numa sala de aula ou dentro de casa. A excelência atrai atenção, mas mais que isso glorifica a Deus. Ela mostra que você entendeu que cada tarefa, por menor que seja, é uma oportunidade de manifestar o reino. E quando você caminha assim, portas certas, se abrem, pessoas percebem, Deus se agrada. Agora imagine como seria seu dia se, além de excelência, você também blindasse seu interior com algo que nenhuma circunstância externa consegue roubar: a paz de Deus. No próximo ponto, vamos descobrir como declarar e proteger essa paz desde o primeiro momento do dia. Vamos seguir. A paz não é ausência de problemas, é presença de controle espiritual em meio ao caos. Jesus nunca prometeu uma vida sem tribulações, mas ele garantiu algo que o mundo não pode oferecer: a sua paz. E o que muitos não percebem é que essa paz pode ser roubada se não for protegida. João 14:27 diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em Filipenses 4:7, Paulo afirma: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras revelam que a paz é um presente, mas também é um território, um espaço sagrado que precisa ser defendido. Logo pela manhã, antes mesmo de as primeiras mensagens chegarem, antes do telefone tocar ou das pressões externas começarem, você precisa declarar com autoridade: Hoje nada vai roubar a minha paz. Essa não é uma frase motivacional, é uma profecia, um posicionamento espiritual que estabelece limites entre você e aquilo que tenta invadir sua mente. A paz não cai do céu como um raio. Ela é mantida quando você rejeita as distrações, silencia as provocações e escolhe descansar no caráter de Deus, mesmo quando tudo ao redor está instável. A paz de Cristo não depende das circunstâncias. Ela vem de uma certeza: Deus está no controle. Um irmão me contou que vivia em constante tensão, especialmente pela manhã. Qualquer pequeno problema já o irritava: o trânsito, uma resposta atravessada, uma cobrança inesperada, tudo o desestruturava. Até que num culto de quarta-feira, ouviu a frase: Você tem direito à paz, mas precisa guardá-la. A partir daquele dia, ele adotou uma nova rotina antes de sair de casa. Colocava a mão sobre o coração e orava: Senhor, sela minha paz, que nada que venha de fora abale o que o Senhor já plantou aqui dentro. E algo mudou. Os mesmos problemas vieram, mas a reação era diferente. A paz que ele invocava pela manhã se tornava escudo durante o dia. Esse tipo de posicionamento é o que separa quem apenas sobrevive de quem caminha com propósito. A paz bem protegida se torna plataforma para decisões mais equilibradas, relacionamentos mais saudáveis e uma vida interior mais estável. E quando essa paz é aliada à oração e à presença do Espírito Santo, ela não apenas se mantém, ela se expande. Tocar em alguém com essa paz é tocar com o céu. Transmitir essa paz em um ambiente é transformar o clima espiritual daquele lugar. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. Vamos juntos nos preparar para uma oração que não apenas vai abençoar o seu dia, mas alinhar o seu coração com a perfeita vontade do Pai. Ainda temos segredos espirituais para te entregar. Vamos continuar. A espiritualidade que só busca para si mesma se torna rasa. A maturidade espiritual começa quando você entende que foi abençoado para abençoar.
Muitos acordam e oram apenas por proteção, provisão, direção, e tudo isso é importante. Mas há uma oração que transforma o seu dia comum em missão. Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Essa pergunta simples e sincera muda completamente a maneira como você enxerga seus encontros, conversas e até imprevistos. Em Gálatas 6:10, a palavra diz: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E em Mateus 5:16, Jesus nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso nos mostra que não fomos chamados apenas para sobreviver ao dia, mas para iluminar onde formos. Quando você acorda e diz: Senhor, se hoje eu puder ser resposta para alguém, me mostra, você ativa o céu sobre sua caminhada. Pode ser com uma palavra de consolo a um estranho, uma atitude gentil que toca um coração ferido, um gesto de generosidade que rompe barreiras espirituais. Ser um canal de bênção não exige muito, só exige sensibilidade e disposição. Deus não escolhe apenas quem fala bonito ou tem muitos recursos. Ele escolhe quem está disponível, e ele usa o simples para realizar o extraordinário. Uma mulher contou que começou a fazer essa oração todos os dias. Senhor, me mostra quem eu devo abençoar. Certo dia ela estava na fila de um mercado quando sentiu no coração de pagar a compra da senhora à sua frente. Era algo simples, mas aquele gesto abriu uma conversa que levou à oração. A senhora viúva, há pouco tempo, disse que naquela manhã havia pedido a Deus um sinal de que ele ainda cuidava dela. A mulher chorou. Ela entendeu ali mesmo que sua rotina havia sido transformada em ministério por causa de uma oração feita no início do dia. E foi nesse momento que ela compreendeu: servir é uma das formas mais lindas de adorar a Deus. Comece o seu dia com esse propósito. Ao invés de só pedir para ser protegido, peça para ser usado. Ao invés de apenas querer passar pelo dia em paz, declare que você será uma extensão da paz de Deus na vida de alguém. Porque quando você se move com intenção, o céu se move com você, a rotina vira missão, e o comum se torna extraordinário. Nada nessa vida acontece sem um propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa? Então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: eu creio, Senhor, e declare que está pronto para essa nova fase. Porque agora vamos entrar em um momento onde tudo o que aprendemos até aqui será selado com oração e direção do alto. Prepare-se, o que vem a seguir vai tocar o seu espírito de forma profunda. Vamos continuar. O que acabamos de refletir nos lembra que a verdadeira espiritualidade não é apenas receber, mas também se colocar nas mãos de Deus como instrumento disponível. Quando acordamos pedindo para sermos usados, tocados e direcionados, estamos dizendo: Senhor, não quero viver por mim mesmo, mas para o teu propósito. E essa atitude de entrega não pode terminar no pensamento. Ela precisa ser levada à oração, porque é no momento em que nos rendemos por completo que o céu se abre, o coração se acalma e o espírito se alinha com a vontade divina. Nada é mais poderoso do que um filho de Deus que, antes de sair de casa, se curva diante do Pai em total confiança. Lembre-se das palavras de Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentai vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É essa paz que todos nós precisamos, e ela só vem quando paramos para orar, para entregar, para confiar. O mundo pode até tentar nos distrair, mas a oração nos centra, nos reposiciona e nos fortalece. Agora vamos juntos orar, entregando nossas preocupações, nossos planos, nossos medos e expectativas ao Senhor. Coloque tudo diante dele. Nada é pequeno demais para o cuidado de Deus, e nada é grande demais para o seu poder. Vamos em reverência, com fé e coração sensível, buscar a presença do Pai.
Ele está aqui e está pronto para ouvir cada palavra. Senhor, a tua palavra nos diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Hoje chegamos até aqui, reconhecendo que sem a tua presença nada faz sentido. Mas com o Senhor ao nosso lado, tudo ganha propósito, direção e força. Obrigado por cada ensinamento recebido neste vídeo, por cada revelação que o teu Espírito nos trouxe, e por cada resposta silenciosa que já começou a tocar corações enquanto ouvíamos a tua voz. Obrigado porque mesmo antes de pedirmos, o Senhor já nos oferece o que precisamos. Obrigado por abrir nossos olhos espirituais e nos ensinar a começar o dia não apenas com hábitos humanos, mas com atitudes celestiais. Obrigado por nos mostrar que não estamos sozinhos e que ao te buscarmos pela manhã, encontramos abrigo, proteção e sabedoria. Pai, agora te pedimos, dá-nos forças para aplicar tudo o que foi ensinado, sabedoria para discernir o teu caminho, paciência para seguir o teu tempo e coragem para permanecer firmes mesmo diante das pressões. Que cada palavra ouvida se torne prática em nossos dias, que nossas manhãs sejam consagradas a ti e que o teu Espírito nos guie até o último suspiro de cada jornada. Clamamos também, Senhor, por todas as áreas da nossa vida que precisam do teu toque. Abençoa os lares que estão representados aqui, traz cura àqueles que enfrentam dores físicas e emocionais, restaura casamentos, reconcilia pais e filhos, traz paz aos corações ansiosos, abre portas de provisão para quem precisa de emprego, ou sustento, fortalece os que estão cansados, e visita com poder os que se sentem enfraquecidos na fé. Derrama tua graça sobre as decisões difíceis, sobre os que não sabem por onde começar, ou o que fazer agora. Senhor, em silêncio te apresentamos os nossos pedidos mais íntimos, aqueles que ninguém conhece, mas que o Senhor vê com clareza. Ouve, Pai, o clamor silencioso dos corações que confiam em ti. Recebe também, Senhor, nossos sonhos, nossos projetos, e até os nossos medos. Tudo está em tuas mãos. Declaramos agora com fé que confiamos no teu plano, que seja feita a tua vontade. Nos rendemos por completo e te entregamos o dia de hoje e cada passo que daremos. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe em cada palavra, em cada decisão, em cada encontro. Que a tua presença seja o nosso escudo e que a tua paz seja o nosso abrigo. E como diz a tua palavra em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós oramos com fé, declaramos que já recebemos e te agradecemos por tudo o que já estás fazendo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te despertando para algo maior. Nada do que falamos neste vídeo foi por acaso. Cada ensinamento, cada princípio espiritual revelado foi preparado para te fortalecer e transformar suas manhãs em momentos de conexão com o céu. Não se trata apenas de uma rotina de fé, mas de uma reconfiguração espiritual que começa antes mesmo de você sair de casa. Jesus nos ensinou que o segredo para viver protegido em paz e alinhado com o propósito divino está nas primeiras decisões do dia. E agora você conhece essas chaves. A pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Como você vai aplicar esses segredos no seu amanhã? Essa mensagem foi para você, não para te sobrecarregar com mais regras, mas para te libertar com direção. Deus te escolheu para ouvir isso hoje, porque Ele tem pressa em te alinhar com o céu. Então respire fundo e reflita o que entre essas atitudes eu já posso começar a viver amanhã cedo. Talvez o que está faltando não seja força nem tempo, mas o despertar da consciência de que você é escolhido e amado, e que há um plano esperando por você assim que o sol nascer. Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui neste canal. Não é apenas alguém que assiste, é alguém que caminha conosco. Quero te convidar de todo o coração a deixar o seu like neste vídeo e se inscrever se ainda não fez isso.
Mas acima disso, quero te conhecer melhor. Comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo e, se sentir no seu coração, compartilhe um pedido de oração ou uma experiência que te marcou. Sua história importa para Deus e importa para nós. Este espaço foi criado para ser mais do que uma tela, foi feito para ser um ponto de encontro espiritual, um lugar onde você pode ser ouvido, acolhido e edificado. E não para por aqui, essa é só uma parte da caminhada. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus e experimentar o poder transformador dos seus planos. Não perca essa oportunidade. O próximo passo na sua jornada de fé está a um clique de distância. Cada vídeo aqui foi feito com zelo, oração e propósito, pensando em te conduzir por um caminho de maturidade espiritual e intimidade com o Pai. Então não pare agora, continue, porque quanto mais você busca, mais Deus revela. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare,